Olá, corujas do Palavras Cruzadas! Muito obrigada a todos que responderam nas últimas semanas. Eu adorei os comentários sobre Kindle, livro físico, livro Kindle. Livro Kindle é ótimo, livro físico e livros no Kindle. Eu achei assim muito reconfortante saber que eu não estou sozinha nesse barco e que sim, eu posso assumir que eu estou gostando do tal do Kindle. Vou trazer daqui a pouco, nas próximas semanas, aí mais um livro que eu li lá, dessa vez um livro pra valer inteirão. Da primeira vez tinha sido um conto do Edgar Allan Poe. Obrigada a todos que estão participando. Aliás, aproveito para, antes de dar a dica dessa semana, lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Inscreva-se, compartilhe, dê um like, por favor, likes são legais. Bom, essa semana eu vou falar de um personagem que eu convivi. Uma pessoa incrível que eu tenho certeza que você conhece e que muito provavelmente você gosta. Ele foi meu chefe. Só que, infelizmente, ele nos deixou. Ricardo Boechat. Esse cara aqui realmente merece várias publicações para contar as dezenas, milhares de histórias dele, porque ele era um cara incrível. E é um cara incrível para todos os sentidos, viu? Esse livro, lançado recentemente, chama Toca o Barco. Histórias de Ricardo Boechat contadas por quem conviveu e trabalhou com ele. Curioso é que essa foto aqui é uma foto relativamente antiga do Boechat, viu? Porque ele não gostava de tirar foto, ele achava isso uma bobagem, ficar fazendo pose e tudo mais. Então conseguiram fazer essa foto e muitas vezes acaba aparecendo essa aqui como a foto do Ricardo Boechat. Porque ele era, enfim, vamos falar dele, vai. E é para falar dele exatamente que esse livro foi criado. Aqui tem histórias assim de diversos colegas de trabalho desde o início da carreira dele, até muito recentemente. Mas as histórias, é que você fala, grandes nomes do jornalismo, aí vão falar, nossa, de repente são histórias muito cabeça. Nada. Você vai descobrir um Boechat que você suspeitava que existia. Porque é isso, o Boechat era aquilo que ele muito se mostrava na rádio. Para quem ouvia a rádio Band News FM e ouvia as histórias dele com a Doce Verusca, com as filhas Catarina e Valentina, com a dona Mercedes, que é a mãe dele, e que eu tive uma honra, assim, foi uma grande honra conseguir conversar com ela e fazer uma entrevista praticamente exclusiva com ela. Foi, assim, uma grande lição para mim aprender com a dona Mercedes, e aí você ouve o Boechat falando na voz da dona Mercedes. Então é isso que esse livro traz, são dezenas de histórias curtas sobre quem era o Boechat para essas pessoas. Só que eu já adianto que você vai descobrir que ele não era um cara fácil. Não, 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 não. O Boechat era um cara que podia fazer você rolar de rir, era um cara que podia fazer você se esbugalhar e chorar. Então, ele foi muito educado profissionalmente dessa forma, porque ele era muito demandado. As pessoas com quem ele trabalhou, o Ibrahim Suede principalmente, que foi o grande start da vida dele, um grande jornalista, ele era um cara muito severo, entendeu? Não tem muita papa na língua, muito cuidado ao falar, era cruel ao falar. E se você aguenta, boa, se você não aguenta, muito obrigada. Pô, tudo bem, podemos questionar isso, devemos questionar isso, mas enfim, era a forma com que ele trabalhava. Ele era um cara muito exigente, muito exigente. Mas não era por uma coisa egóica, era porque ele sabia que era necessário para a matéria. Porque tudo que ele queria era a qualidade jornalística, era uma apuração perfeita, era não deixar pontas soltas, não dar margem para erro. Era isso que o Boechat buscava. Eu anotei algumas coisas aqui, mas esse livro é um livro que tem que ser realmente lido sem eu apresentar muito para vocês, porque aí perde um pouco das histórias. O que eu achei muito curioso é descobrir que lá no início da vida dele, né, quando ainda adolescente, a dona Mercedes, mãe de Boechat, foi suspeita pelo regime militar de ser uma comunista e tudo mais, e chegou a ser interrogada. Tem na página aqui 16, logo no início do livro, tem essa história e fala assim: havia suspeita de que Mercedes fosse um elo no Brasil dos guerrilheiros tupamaros e que a casa funcionaria como um paiol da luta armada. Vai vendo. Minha irmã Beatriz, que morreu muito jovem de cirrose em decorrência de uma hepatite mal diagnosticada, foi internada no Uruguai, onde a família tinha parentes e meios para tratá-la. Minha mãe ia e voltava de ônibus de Montevidéu seguidamente durante toda a internação. Daí a desconfiança dos militares, imagina. Aí depois conta da vida escolar dele, que terminou cedo, aos 17 anos, antes de concluir o segundo grau. Ele se inscreveu num curso de vendedor de túmulos do cemitério Jardim da Saudade, mas ele foi vetado, provavelmente pela pouca idade.
tentou, sem sucesso, distribuir material de escritório e, a exemplo do país, optou por oferecer de porta em porta, a exemplo dos pais, optou por oferecer de porta em porta a enciclopédia Barça. Agora, eu tenho que alertar que, apesar de eu não usar palavras de baixo escalão e não ser a favor dos palavrões, Boechat usava bastante. E ele dizia assim, atenção, ele era assim, sem medida, doce e amargo, esse chefe me fez rir muito e chorar na mesma proporção, viu? Falei. Ela diz assim, quando eu aparecia diante dele com uma informação que achava interessante, sabe qual a resposta? Aninha, interessante do elefante. Entendeu? Ah, é interessante aqui. Aninha, interessante é o do elefante. Vá procurar notícias. Quando escrevia sobre informações científicas, por exemplo, ele vociferava: a dona de casa da Tijuca tem que entender o que está sendo escrito e não apenas os cientistas. Não, o Boechat não era um homem preconceituoso. Gostava de conversar com todos, falava com famosos e com desconhecidos, taxistas, ministros, cientistas, pintores, professores, pedreiros, sem fazer diferença. Eu junto a esse relato, o meu relato, eu fazia muito questão, porque eu sempre achei isso primordial no jornalismo, importantíssimo para o jornalismo, fazer com que a pessoa entenda o que eu estou falando. Para quem que eu estou falando? Eu estou falando para um grupo seleto de pessoas, professores com doutorado? Não, eu estou falando para a população como um todo. Todo mundo tem que entender, eu preciso traduzir. Então eu adorava quando o Boechat chamava atenção a isso. Tá entendendo? Será que a pessoinha, a senhorinha, problemas auditivos, que não sabe ler, lá do sertão de não sei da onde, sabe aquele caso mais difícil de todos? Ela está entendendo o que você está dizendo? O que você não está entendendo, por favor, traduza, senão a sua informação não chega lá. Ai, tem uma ótima aqui, olha só. Boechat teria que ir à Globo para um teste de imagem. Enquanto fechávamos, ludibriávamos a fome comendo pipoca. E eis que o Boechat quebrou o dente da frente. Fiquei desesperada por já ser tarde e dificilmente encontrar algum dentista de prontidão. No entanto, notei que ele não se abateu, deixou o dente sobre a mesa e, desdentado, desceu até o boteco da esquina e comprou um pacote de chicletes. Com a habilidade manual que tinha, moldou e colou o dente com a goma de mascar. Bingo! E lá foi o Boechat todo confiante e sorridente para o teste. Gente, quando eu li isso aqui eu desacreditei, porque realmente é isso, é o Boechat. Você já viu a imagem dele colocando um robô, na verdade um manequim para falar de robôs apresentadores, você já viu ele de sutiã aparecendo por aí. Esse era o Boechat, ele não tinha muito dessa frescura não, ele assim, absolutamente sério com relação à notícia, mas sobre ele, imagina. E ele foi comentarista na Globo, foi a primeira entrada dele na televisão, mas você vê, ele foi fazer o teste com um dente colado com chiclete e tudo bem. O Boechat foi ter grana mesmo, já muito consolidado na TV Bandeirantes. Ele passou por momentos bastante difíceis na vida dele, mas nunca se fez ficar perto, assim, nunca sofreu por conta disso, pelo que eu entendi. É assim, numa época de vacas magras, não lhe sobrava dinheiro para comprar a bateria para a sua variante, ano 1976, que o atendia precariamente, e contou-me a gargalhadas. Eu deixava o carro em todas as ladeiras de Niterói, às vezes perto do Hospital Santa Mônica, e outras vezes no centro, para pegar no tranco. Um dia cheguei e tinham roubado o carro. Nem dei queixa. Ai, gente, essa história é o fim da picada. Sério. Essa aqui eu desacreditei. Em outra ocasião, ele aprontou com Dona Inayá, uma professora anã que dava aula de artesanato numa sala no 3º andar. Isso ele na adolescência, tá? Lá em Niterói. Boechat, por algum motivo, provavelmente bagunça, ganhou nota 0 e começou um drama. Se a senhora não tirar esse 0, eu vou me matar. Dona Inayá não deu ouvidos, manteve a nota, até que o Boechat saiu correndo pela sala e pulou da janela. Mas do outro lado havia uma marquise larga e ele ficou ali agachado. A professora, desesperada, correu para a janela, mas como ela era baixinha, não enxergava lá embaixo, nem conseguia vê-lo. Até descobrir a farsa, ela quase morreu do coração. Gente, como é que pode um cara desse? Dona Mercedes é uma santa. Mas aí eu saio do quase matar a professora do coração e de ser o terror das professoras, ok? Para um grande homem. Veja. São muitos os exemplos de ações do Boechat. São muitos os exemplos. Havia um porteiro no Rio cuja mulher morreu de AIDS, que tinha um filho também portador da doença e estava com dificuldade de ser tratado. Boechat entrou no circuito, conseguiu atendimento para o rapaz em São Paulo pelo SUS, pagava a passagem e o hotel quinzenalmente.
Numa dessas viagens, porém, São Paulo sediava a corrida de Fórmula 1 e a rede hoteleira estava lotada. Preocupado, me pediu que o ajudasse a encontrar um lugar para o rapaz dormir sem alertar ninguém. Sigilo total. E a questão foi resolvida. Embora sequer conhecesse pessoalmente o rapaz, se sensibilizava e sofria com o problema dele e fazia de tudo para ajudar. Ligava para o jovem com regularidade, queria saber como estava indo o tratamento e se podia fazer mais. Sempre mais. Olha isso, essa história eu nunca soube com ele em vida, infelizmente. Essa história foi contada pelo José Carlos Tedesco, como assessor de comunicação. Ele conviveu com o Boechat por mais de 30 anos, eram grandes amigos fora do trabalho. Eu nunca soube dessa história, o Boechat realmente não contava essas coisas e ele não conhecia nem pessoalmente esse menino, mas olha o quanto ele se dedicou por muitos anos. Sinto muito, não sei como é que está a família agora, espero que continue tendo atendimento. Mas enfim... Eu grifei horrores, mas essas histórias são muito queridas e muito curiosas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Além dessas aqui, tem muito mais. Para isso você vai ter que comprar o livro, para isso você vai ter que ler o livro. Se você gosta do Boechat, gosta da figura do Boechat, esse aqui é um companheiro. Então vamos lá, toca o barco, como ele sempre dizia, histórias de Ricardo Boechat contadas por quem conviveu e trabalhou com ele. Eu espero que você tenha gostado da dica dessa semana, uma dica com participação minha também, já que posso dar algumas das histórias, mas fica aqui agora a falta dele, eterna, sentimos falta. Para todos que me perguntam na rua, a gente sente muita falta do Boechat, sente falta do norte que ele dava pra gente, é uma figura que é insubstituível, insubstituível. E para dizer que Doce Verusca, de fato, é muito doce. Então, não era um adjetivo apenas querido dele, ela é uma pessoa incrível. É o que eu posso contar para vocês neste momento. Espero que vocês tenham gostado do Palavras Cruzadas desta semana. Semana que vem tem mais. Me siga aqui nas redes sociais, cadastre-se, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso, deixe um like. Nas minhas redes sociais eu coloco um monte de coisa diferente da minha atuação lá na Band. Um beijo, até semana que vem, toda terça-feira, 6 da tarde, não perca.